minha gente, aqui é o Kel e surpresa, tô botando o Pokéverse de volta na ativa, mas dessa vez com uma proposta totalmente repaginada, em um conceito totalmente diferente, enfim, vocês já vão entender. O novo Pokéverse tem como função ser uma central brasileira aí, trabalhando em prol da comunidade Pokémon na internet. E também dos criadores de conteúdo Pokémon, que eu acho que é uma coisa que eu sempre tento fazer aí em qualquer projeto de Pokémon que eu já fiz na minha vida. Então a gente vai prover ferramentas para criação de conteúdo de qualidade, acho que esse é um bom jeito de colocar. A união de todo tipo de criador também, um lugar aí para qualquer um que quiser entrar e colaborar com outros criadores aí, seja site de notícia, youtuber, streamer, podcast, enfim, se você fizer arte, qualquer tipo de criação de conteúdo de Pokémon que você quiser, você pode entrar no Pokéverso e achar outros criadores que fazem tipos de conteúdo similares ao seu, trocar uma ideia e tal, e também achar muitas coisas úteis pra você, que eu já vou explicar o que é. Eu inventei 4 projetos aí diferentes, que você vai poder colaborar, inclusive, depois eu vou explicar como, mas 4 projetos que eu já comecei aí, já estão bastante bem andados aí, 3 deles, pelo menos um deles, no caso, tá bem do zero, você já vai entender porquê, mas 3 já estão bem começados, vocês já vão poder fazer uso deles assim que você terminar de assistir esse vídeo e entender o que eles são. E você provavelmente vai gostar deles, principalmente se você é criador de conteúdo sobre o anime. Você vai olhar isso daí e você vai falar, meu amigo, isso vai me poupar um trabalho. Então esses 4 projetos aí que eu vou falar pra vocês sobre daqui a pouco são focados em basicamente facilitar a vida do criador de conteúdo Pokémon e preservar a história de Pokémon no Brasil também, de múltiplas formas aí, vocês já vão entender como. E por último, elas também são... um deles também é focado em fazer história. E de novo, esses 4 projetos que eu vou falar pra vocês são totalmente colaborativos. Se você tiver interesse mesmo em participar, em contribuir pra algum desses projetos aí, você vai poder entrar no Discord do Pokéverse, que eu vou falar pra vocês sobre mais tarde. Aí vou fazer um tour geral também, explicar mais um pouquinho das coisas que... pra que ele vai servir. Mas se você tiver interesse, você vai poder contribuir para esses projetos aí. Então fica ligado aí e vamos logo falar desses projetos. O primeiro projeto que eu vou falar aí é um que eu já soltei um tempo atrás no Twitter, na verdade, só que agora eu tô expandindo ele para mais pessoas poderem contribuir e tornar ele uma coisa maior aí, que é o Drive Supremo de mídias de Pokémon, cara. Que no caso aí eu apelidei de Memory Drive em homenagem aos drives de memória lá do Silvally. A minha intenção aí com o Memory Drive é ter uma central de mídias da franquia Pokémon que criadores de conteúdo Pokémon podem utilizar aí, e também pessoas podem só olhar por curiosidade também se elas quiserem, ter elas num lugar só e de um jeito organizado aí, e em uma qualidade boa também. Eu quando tinha canal, eu sempre achei um saco ter que ficar procurando arte em alta qualidade, é uma coisa que eu gosto de fazer, entendeu? Mas é um tempo que você gasta desnecessário às vezes procurando artes em boa qualidade, você acaba tendo que ir com alguma coisa mais ou menos escaneada 30 vezes no Pinterest, tá ligado? Ou, sei lá, você precisa de um logo, e aí você procura ele no Google, ele tá com fundo não recortado, entendeu? Não é um PNG bom, ou se é um PNG, ele tá recortado tudo com serrinha, e é uma merda, entendeu? Isso daí é uma das coisas que sempre me incomodou um pouco aí, e outra coisa que sempre me incomodou também foi a falta de material brasileiro oficial de Pokémon aí em alta qualidade também, como por exemplo as capas dos filmes, que a maioria que você acha na internet são só scans porcas de DVD aí, escaneadas 30 vezes no Pinterest, como eu já disse. Aí um tempo atrás eu peguei e restaurei várias capas diferentes aí dos filmes, principalmente dos antigos. Os novos têm bastante pôster em qualidade até, os posters principais pelo menos, mas os antigos não tinha quase nada, assim. Aí eu peguei, cacei artes em alta qualidade, fiz umas recortagens lá maluca no Photoshop, e agora a gente tem posters em qualidade boa aí, brasileiros oficiais. Outra coisa que eu sou viciado em achar e acrescentar o drive aí no caso, quando dá, são imagens, pôsteres aí do anime em alta qualidade e sem texto nenhum, que são bem raros de se achar. Eu consegui aí uns dos primeiros filmes em alta qualidade, que já me deixou feliz demais. E eu também tento criar alguns que não existem de vez em quando também. Por exemplo, esse de XY aí que vocês estão vendo, sem texto nenhum, não existe. Esse pôster não existia antes de eu fazer ele, sem o logo embaixo da saga de Pokémon XY.
ele inteiro em alta qualidade, no caso, porque algumas versões elas são recortadas do lado, outras são de cima para baixo. Então eu cacei várias imagens diferentes na internet, fiz uma montagem louco ali para conseguir esse pôster em alta qualidade aí, sem logo nenhum. E enfim, é uma coisa meio de toque que eu faço, talvez, mas dá uns resultados legais, entendeu? Esse é o tipo de coisa que eu gosto de botar no Drive, e é uma coisa que você pode fazer também agora aí, que eu tô botando o Drive disponível para todo mundo. Você pode fazer e você pode adicionar você mesmo ao Memory Drive. Conseguir artes em alta qualidade é um trabalho meio duro às vezes também, eu não vou mentir. Por exemplo, esse logo aqui de geração avançada, nessa qualidade, ela não existia na internet aí, até agora no caso. Se você pegar a versão da Bulbapedia, é essa daqui que eles têm, e é essa qualidade porquinha aí que eles têm. Ninguém nunca se deu o trabalho de melhorar isso daí, até hoje, não sei porquê. Mas enfim, como é que eu consegui esse logo em alta qualidade? Eu entrei no site da Amazon, do Japão no caso, e aí eu achei o pôster de geração avançada lá, que tem em qualidade... Quando você entra no site da Amazon tá em qualidade normal, mas você abre o bagulho em uma janela nova, você muda um número específico lá que tá no link, você consegue ele em resolução original. Aí eu peguei esse pôster aí e botei no Photoshop, recortei por mão ali, e aí eu tive que consertar por mão também um detalhezinho que estava sendo coberto no logo, mas aí consegui. Temos aí o logo em japonês da geração avançada em alta qualidade pela primeira vez na história da internet. Outro exemplo, não existem muitas artes oficiais da Myst em PNG, por algum motivo, não sei porquê. E aí, usando essas mesmas técnicas aí, ou técnicas parecidas, você acha, por exemplo, essas imagens novas aqui que estão sendo usadas para as temporadas de Pokémon na Amazon e outros lugares também. E aí você vai lá, consegue ela em alta qualidade, recorta e pronto! A gente tem um PNG novo da Myst aqui em alta qualidade. Olha que maravilha. Então é esse tipo de coisa que eu quero adicionado ao Memory Drive, entendeu? São coisas úteis para criadores de conteúdo, que eu sei que sempre estão procurando imagens boas. Em PNG principalmente, é bem legal ter isso daí. Eu tô falando bastante sobre coisa do anime aqui, mas o Memory Drive em si não é só pra ter coisa sobre o anime. Eu criei também uma pasta lá especial só pra coisas sobre os jogos, então no caso não tem muita coisa lá trabalhada ainda, porque eu não passei muito tempo lá ainda. Eu tinha bastante coisa sobre o anime já, então foquei nisso primeiro. Mas vocês podem ajudar a adicionar coisas sobre os jogos agora. Então, logos, artworks originais lançadas aí em alta qualidade, personagens em PNG também. Enfim, eu quero que a gente tenha uma central organizada aí para qualquer criador de conteúdo que estiver procurando imagens em qualidade para usar nas criações deles, ou sei lá, no que eles precisarem, conseguir achar no Drive de uma maneira organizada e fácil, que economize tempo pra eles, entendeu? Então, por enquanto, o foco do Memory Drive vai ser mais essas coisas aí mesmo, mais focado em imagens aí, então material de marketing, capa, artwork, oficial no caso, logo em PNG, personagem em PNG, esse tipo de coisa aí, entendeu? Aí, por exemplo, episódios e filmes, se você estiver pensando, é uma mídia também, já tem tudo lá na Pokémorph, entendeu? Você pode encontrar tudo na Pokémorph, eles fazem um trabalho excelente, inclusive. Eles, inclusive ontem, eu acho que eu tava comentando, eu respondi lá no Twitter, eles restauraram todos os episódios de Diamond Pearl, tudo em 720p, os caras são fera. A Pokémon Mythology também tem uma seção completona lá de música no site deles, se vocês quiserem entrar. Então, obviamente não tem razão pra fazer esse tipo, colocar esse tipo de coisa no Drive de novo, entendeu? Eu vou colocar, eu vou ver se eu coloco um arquivo de texto lá, linkando pro site deles, e a gente fica por isso daí mesmo. E eu também acho legal apontar aí que o site Naruto Shinihon tem um backup completo aí dos episódios da Bruchais, que no caso o site deles está off faz muito tempo aí, eles desapareceram faz um tempo. Então o cara, ele tem um backup aí dos episódios legendados todos que a Bruchais fez, então fica aí. Tirando essas coisas que eu falei agora aí, eu acho interessante a gente adicionar alguns tipos de conteúdo audiovisual para o Memory Drive, que são coisas do tipo comerciais, chamadas de TV pro anime, pros jogos de Pokémon, trailer dos filmes dublados, que são coisas interessantes aí do marketing de Pokémon no Brasil, que eu acho que é interessante a gente adicionar aí para preservar historicamente, né? Eu quero que o Memory Drive
sirva aí também como um registro histórico das coisas que a gente já teve de Pokémon, principalmente aqui no Brasil. Enfim, esse daí é o Memory Drive. Se você quiser conferir, você pode entrar em pokeverse.com.br e é um dos links que a gente tem lá, beleza? Tudo que eu falar nesse vídeo aqui, você pode entrar em pokeverse.com.br e você vai achar lá linkado, beleza? E se você quiser contribuir imagens pro Pokéverso a partir de agora, já tem um link lá também para uma pasta separadinha aí, no caso, você não pode adicionar pasta diretamente ao Drive lá, porque senão eu acho que talvez seria uma bagunça imensa. Então eu criei uma pasta separada lá pra todo mundo poder colocar coisas lá e depois a gente categoriza aos poucos lá. Inclusive, se você quiser se voluntariar pra ajudar nesses projetos, vai lá no Discord do Pokéverso, link também em pokeverso.com.br. Obviamente eu sou um só, não consigo fazer tudo sozinho, então eu vou precisar de gente pra ajudar a administrar esses projetos aí. Então entra lá se você tiver interesse, beleza? O segundo projeto que eu tenho pra falar pra vocês aqui hoje é um que eu sempre senti falta, eu sempre falei, por que que isso não existe pra facilitar a vida das pessoas? E por que que as coisas têm que ser tão complicadas? E é por isso que eu criei o Guia Anipoquêmico Supremo. Pra quem não sabe, a numeração dos episódios de Pokémon é uma coisa extremamente confusa por uma série de razões. Primeiro que as divisões e a ordem de lançamento dos episódios no Japão e no Ocidente são totalmente diferentes e misturadas, e é uma confusão imensa. Alguns episódios foram lançados fora de ordem, alguns episódios não foram lançados, alguns episódios contam na contagem do Japão, mas não contam na do Ocidente, alguns episódios estão em temporadas erradas no Ocidente porque atrasaram aqui, enfim, é uma confusão imensa. E segundo que lugares diferentes contam os episódios de jeitos diferentes. Então, por exemplo, quando a TV Tóquio anunciou que o episódio 1000 de Pokémon tava chegando, a numeração tava diferente na Bulbapedia, não ia ser o episódio 1000, tava diferente no Celebi, também não ia ser o episódio 1000. Então todo mundo conta de um jeito diferente, entendeu? E aí na época, no caso, eu tive que ir atrás e descobrir como que aquele episódio era episódio 1000, se nenhum lugar tava falando que era o episódio 1000, e eu descobri. E inclusive é uma das coisas que eu incluí no Guia Anipoquêmico Supremo. Então na planilha você vai encontrar dados aí como quais sagas os episódios pertencem, quais arcos, temporadas, tanto ocidental quanto oriental. Sim, existem temporadas, no caso nomes de temporadas no Japão, então eu listei tudo lá, dividi certinho. Que mais? O número geral do episódio cronologicamente, que é uma coisa importante também. Então, eu já botei os episódios nessa ordem, inclusive, para facilitar as coisas. Os episódios estão listados em ordem cronológica de eventos que eles aconteceram. Eu botei uma contagem lá também, para você saber cronologicamente qual é o episódio lançado, mas já tá em ordem, então já tá por aí. Eu também botei números que especificam a ordem que os episódios foram lançados. Então, no caso, alguns foram lançados fora da cronologia, outros foram atrasados, enfim. Tá especificado lá aquilo lá também. O número dos episódios dentro da saga individual de cada um. Isso daí é uma coisa que nem a Bulbapedia tem, se eu não me engano. No caso, saga individual de cada um que eu tô falando, basicamente são as temporadas japonesas. Então, por exemplo, se você quisesse saber qual é o episódio, sei lá, 79 de Johto, isso não é uma coisa que a Bulbapedia tem, por exemplo, porque eles classificam a saga original inteira como uma coisa só, então vai, no caso, o prefixo que eles usam é tipo EP, aí vai até o 270 alguma coisa, até o fim de Johto é a mesma numeração, então eu criei uma numeração nova, separada, eu listei lá também, pra você saber qual o episódio dentro daquela subsaga, no caso, a temporada japonesa. Eu coloquei tanto eles cronologicamente, quanto com os códigos da Bulbapedia também, que são um pouco diferentes de cronologicamente. Eles contam especiais como episódios separados e umas coisas meio diferentes aí. Mas enfim, tá tudo listado lá separadinho pra você saber exatamente onde que vai cada coisa, entendeu? Tem também notas sobre os especiais, sobre os episódios banidos em um lugar só, no outro não, episódios que foram banidos, depois desbanidos, depois banidos de novo. Tudo que você quiser, tudo que você pensar, eu quero que você encontre nessa planilha. E eu não coloquei só os episódios canons também, não. Eu coloquei outra aba de planilha, né, dentro dessa planilha, listando todos os especiais que eu consegui achar, assim. A Bulbapedia, ela não tem
uma lista que tem literalmente todos os especiais de todas as categorias, assim, é meio tudo desorganizado. Então eu criei uma lista com todos os especiais, categorizei eles de acordo com o tipo que eles são, se eles são curtas do Pikachu, ou se eles são filmes, eu listei tudo numa lista só. Ou se eles são Chronicles também, enfim, tem um monte de coisa lá. E eu também criei 2 sessões que eu acho que vão interessar muita gente, mesmo se você não for exatamente criador de conteúdo obcecado com números ou com listagem de episódios, que é a sessão de eventos importantes na sessão dos episódios principais e a sessão de, basicamente, termômetro canon dos especiais. A sessão eventos relevantes lista separadamente coisas importantes que apareceram no episódio que podem ser do seu interesse para você decidir, por exemplo, se você tá querendo fazer uma rewatch aí de todos os episódios de Pokémon, quais episódios você tem que assistir, quais você pode pular, quais que são meio filler, quais que não tem muita coisa importante, esse tipo de coisa, entendeu? Então eu separei por mudança no time, basicamente, que mudança no time é ou uma adição ao time, uma captura nova, ou um Pokémon que saiu do Egg, um Egg que eles conseguiram, saída do time também, um Pokémon que foi deixado na natureza, troca, se alguém trocou Pokémon também com alguém, aí tem um Pokémon novo no time, ou se ele deu o Pokémon pra alguém, ou se ele deixou o Pokémon em algum lugar, que nem o Ash deixando o Charizard e o Squirtle, o Charizard no caso em treinamento, o Squirtle lá no Esquadrão Squirtle, e no caso não tá mais no time dele por enquanto, ou o Ash deixando os Pokémon dele no final das sagas, mas ainda é dele, entendeu? Esse tipo de coisa é tudo mudança no time que vai estar listado. Se o Pokémon evolui no episódio, vai estar em evolução, no caso, vai estar o nome do Pokémon para qual ele evoluiu, e eu sempre boto o nome do Pokémon e aí, entre parênteses, o treinador dele. A única meia variação aí é quando é uma troca, que eu boto, no caso é um quadradinho amarelo, e aí eu boto o nome dos 2 treinadores. Enfim, a terceira coluna é para batalhas ou contest, então no caso aqui você vai encontrar ginásios, no caso batalha de ginásio, ou contest de alguma acompanhante do Ash, ou batalha da liga, por exemplo, ou eu tô debatendo ou não se eu coloco batalhas importantes com rivais do Ash. Tudo isso daí você vai encontrar em batalha ou contest. Em arco de personagens são coisas importantes que acontecem com os personagens principais. Então, por exemplo, no episódio 1 ali, Ash começa a jornada, conquista o Pikachu, rouba e queima a bicicleta da Misty, e também Gary e outros 2 treinadores de Pallet também começam a jornada. Essa categoria aqui também serve para, por exemplo, Pokémons que estão passando por alguma situação grande assim no anime, ou por exemplo, quando o Pikachu aprende um golpe novo, eu acho que esse é um espaço bom pra colocar isso daí. Aqui, por exemplo, em Electric Shock Showdown, eu coloquei que é nesse episódio que o Pikachu demonstra que ele não quer evoluir pela primeira vez, e ele também aprende Agility e Quick Attack. Tem algumas vezes que Pokémon aprendem ataques, ou é revelado que eles sabem ataques, que é meio tipo, não precisa listar, tá ligado? Não é tão importante assim, mas por exemplo, o Pikachu aprendendo esses ataques aí, ou o Pikachu aprendendo bola elétrica, esse tipo de coisa eu acho importante, tá ligado? Então, esse tipo de coisa vai tudo em arco de personagem. Aqui também revelações sobre o passado da Mish, passado do Brock. Essa sessão de informações curiosas é mais tipo coisas que é legal você saber pra você entender, tipo, como é que ele sabe você chegar, por exemplo, num episódio no futuro e aí do nada, sei lá, o Ash sabe de uma coisa que você não lembra dele ter sabido porque você não assistiu todos os episódios. Então, por exemplo, aqui em Showdown em Peter City, aqui, exibição na cidade de Pilter, o Ash descobre líderes e insignias de ginásio e a Liga Pokémon, então é aí que ele descobre tudo isso daí. E essa sessão eu botei também pra ser onde a gente lista, por exemplo, informações sobre o passado de alguém que não são tão importantes assim pra serem listadas em arco de personagem, que é super importante pra eles, tá ligado? Que nem, por exemplo, aqui na escola dos golpes duros, é revelado que o Jesse, a Jessie e o James, eles foram expulsos da Tech Pokémon. Mas isso não é necessariamente sobre o arco de personagem deles, tá ligado? Não é uma coisa tão importante assim. Aí aqui em Mystery at the Lighthouse, Mistério no Farol,
o Ash descobre, por exemplo, que ele só pode carregar 6 Pokémon com ele, o resto é automaticamente pro Professor Carvalho, e revelado que Gary já pegou 45 Pokémon, incluindo um Crab gigante, entendeu? Geralmente, quando tem coisa só nessa seção de informações curiosas, é geralmente onde você pode categorizar o episódio como um filler, que não acontece quase nada de importante tecnicamente assim, sabe? Ou se tem só ali, ou se não tem nada, geralmente é filler, ok? Se não tem nada, é 100% que provavelmente você pode considerar filler, mas enfim. Aqui introduções coisas um pouco relevantes também. Eu tentei de tipo coisas bem relevantes para coisas não tão relevantes assim. Pra, tipo, os episódios mais pra esquerda são os que são considerados mais importantes, tecnicamente, se você estiver reassistindo tudo, por exemplo. E mais pra direita não é tão importante assim. Não é exatamente uma progressão assim, porque, por exemplo, sei lá, batalhas de ginásio e mudanças no time são quase que tão importante, uma é tão importante quanto a outra. Então não tá exatamente uma progressão exata, mas eu tentei fazer mais ou menos assim, entendeu? Nessa sessão de introduções são basicamente quando um personagem conhece outro personagem. Então aqui, por exemplo, no episódio 1, Ash conhece Pikachu e a Misty. E aí, episódio 2, o Ash e a Misty conhecem a equipe Rocket, e o Ash conhece a enfermeira Joy e a policial Jenny aí, pela primeira vez. Aí em Showdown em Peter City, o Ash e a Misty conhecem o Brock e o pai dele, que é o Flint. E cadê? E em Clefairy e a Pedra da Lua, o Brock conhece a equipe Rocket, enfim. E por último, localização é basicamente um blog de tipo, quando um personagem, no caso... Isso tudo que eu tô falando aqui, essas 6 categorias principais aqui, são sempre pensando mais nos personagens principais, assim, que são o Ash, os acompanhantes dele, a equipe Rocket, mais esse meinho, assim, sabe? Não é um log pra todo e qualquer personagem, é mais, tipo, você tem que pensar, quando a gente tá botando informações nessa sessão, você tem que pensar, tipo, o que é importante pra categorizar esses episódios como, tipo, mais filler ou não filler, o que é importante pra saber a importância de cada episódio, entendeu? Então, a sessão de localização, basicamente, é quando um personagem entra em um lugar e quando um personagem sai em um lugar. Então, por exemplo, ali, episódio 1, Ash deixa Pallet e chega em Viridian. Episódio 2, Ash e Misty deixam Viridian, então, no caso, o Ash chegou sozinho e saiu com a Misty. E aí, em Showdown em Peter City, os dois chegam em Peter, e aí eles saem de Pewter com um Brock. Em Flores Aquáticas da cidade de Cerulean, os 3 chegam e deixam Cerulean no mesmo episódio. Então é esse tipo de coisa. Então é essa sessão, basicamente. Eventos relevantes são eventos importantes que podem te ajudar na hora de decidir quais episódios são importantes assistir, quais não são. Todos esses eventos que estão listados aqui, eu peguei todos da Bulbapedia. Tem uma página específica da Bulbapedia chamado Timeline de eventos do anime ou coisa do tipo. Eu coloquei tudo no guia de uso da planilha, basicamente, e você pode achar tudo lá, de onde eu tirei cada informação. Se você quiser fonte, tipo, mas como é que eu sei se o que ela tá certo ou não? Você pode olhar lá. E no caso, essa planilha não tá completa, tá, gente? A seção de data de lançamento tá completamente incompleta ainda, que é uma das coisas que vai demorar mais tempo, se eu não me engano. Então eu vou precisar de bastante ajuda nisso. As notas, acho que elas estão completas, mas os eventos relevantes provavelmente é a sessão que vai demorar mais tempo de todas elas. Os títulos dos episódios também não estão todos completos, a única sessão que está completa é em inglês, porque eu achei uma planilha de alguém que já tinha feito, e aí tinha os nomes de todos os episódios em inglês já listados, aí eu consegui aproveitar aquilo, mas o resto a gente vai ter que fazer à mão, provavelmente, se eu não me engano, ou se a gente achar alguma outra coisa a gente usa também. Mas é isso daí, a sessão em inglês está completa. No caso, a gente tem que completar a sessão em japonês para inglês e português. No caso, eu boto a tradução de japonês para inglês em cima e de japonês para português embaixo, pra gente ter as duas. E o título oficial do episódio em português também falta colocar, todos os episódios. Eu só fiz até o episódio, deixa eu ver aqui, episódio 18, feriado em Acapulco, pra
já dá um guia pra quem for querer completar depois. Mas é isso daí. A seção de especiais tá faltando ainda todos os títulos também de japonês para inglês e português e o título oficial em português. Os códigos da Bulbapedia tá faltando alguns ainda. E a seção que tá faltando mais coisa na seção de especiais, no caso, é a seção da cronologia e do canon em relação ao anime principal, que eu vou explicar pra vocês agora. Então, primeiramente, a gente tem ali as colunas de lançado, entre e colocação cronológica provável, que é pra listar basicamente os dois episódios que esse especial, ou filme, ou qualquer outra coisa do tipo, foi lançado entre. Então, por exemplo, aqui o primeiro filme, Mewtwo Contra-Ataca, foi lançado aqui entre o episódio 67 e 68, e a colocação cronológica provável dele é justamente entre o episódio 67 e 68. E aí a gente tem aqui a seção evidência para colocação cronológica, para justificar a colocação daquele especial, ou daquele filme, ou qualquer outra coisa do tipo, com eventos do anime principal, entendeu? Então, por causa desse evento que aconteceu no episódio 67 e esse evento do episódio 68, o primeiro filme é colocado, faz sentido o primeiro filme take place, né? Tomar... Como é que eu falo isso, cara? Faz sentido o primeiro filme se passar entre esses dois episódios, entendeu? Basicamente. Na maioria das vezes, o filme se passa entre os episódios que eles foram lançados, pelo menos nos primeiros filmes aí. Com algumas exceções, às vezes o filme é lançado tipo um episódio, no caso, depois do que ele deveria se passar, ou um episódio antes do que ele deveria se passar, coisas desse tipo, entendeu? Então, por exemplo, aqui, Pokémon 2000 foi lançado entre os episódios 104 e 105, mas o Charizard só passa a obedecer o Ash no episódio 105, e aí por isso, no filme, no caso, ele já obedece o Ash, então o filme tem que se passar no episódio, depois do episódio 105, então a gente calcula aí mais ou menos a proximidade de lançamento e tudo mais, então a colocação cronológica provável dele é entre o episódio 105 e 106. Várias dessas informações da colocação cronológica eu usei como base o vídeo do Lumiose Trainer Zack, que ele fez um vídeo bem extenso sobre a colocação cronológica dos filmes e também da canonice de cada filme, que eu já vou falar um pouco ali na seção canon em relação ao anime principal. Mas ele fez um vídeo bem extenso, não é perfeito, eu achei alguns erros aí, como eu sempre acho, como os meus toques obsessivos. Nessa seção aqui, canon em relação ao anime principal, a gente basicamente avalia o quão canon aquele episódio pode ser considerado. Eu botei aqui 5 níveis diferentes. Quando o canon é claramente implícito ou confirmado, ele ganha esse verde aí na primeira sessão. Canon claramente implícito ou confirmado basicamente significa que teve eventos que aconteceram no anime normal que basicamente confirmam que aquele filme realmente se passou na timeline principal de eventos e que os personagens têm memória daquele filme, e enfim. O primeiro filme, por exemplo, o Mewtwo aparece nos episódios 63 e 65, lá de Kanto, e no caso tem cenas até que são iguais às do filme, então, obviamente, ele pode ser considerado canon. O segundo filme, por exemplo, no episódio 220, o Ash, a Misty e o Brock, eles veem o Silver, que é um Lugia bebê, pra quem não sabe, e eles reconhecem que é um Lug, e aí eles até mencionam que viram um pelas Ilhas Laranja. Então, no caso, eles estão se fazendo uma referência direta aí aos eventos do filme. Então, o filme é canon, tecnicamente, por causa disso. E aí, a segunda coluna é sinais que é canon, que é um que eu já botei meio termo aí. Que é basicamente... Essa coluna é basicamente para quando, por exemplo, o Ash, a Misty, o Brock, ou sei lá, os acompanhantes dele, reconhecem um Pokémon que eles não conheceram no anime principal até agora, eles só conheceram no filme, mas eles não fazem referência direta ao filme, então fica num meio termo aí. Então, por exemplo, o filme 3, no episódio 263, que foi lançado bem depois do filme, o Ash, a Misty e o Brock reconhecem um Unown, e a única vez que eles viram um antes disso foi no filme 3. Então, isso daí dá um sinal que o filme é canon, basicamente, entendeu? Então,
é quase implícito, só que não é. É um sinal que ele é canon, entendeu? Mas porque a gente não teve a confirmação direta pra dar o selo de afirmação mesmo, a gente bota em sinais que é canon. O Limbo Filler é o famoso não cheira nem fede. Eles são canon, eles não são? Não tem muita importância assim, porque eles nem têm conexão muita com os eventos da saga principal. Não tem menção dos eventos que acontecem nesses especiais dentro do anime principal, geralmente, eu acho, pelo menos, porque a maioria deles acontece só com os Pokémon e tudo mais. Ou, por exemplo, os especiais de planetário de Pokémon, tá ligado? Os episódios que passam nos planetários lá do Japão, que são com os personagens do anime principal, o universo do anime principal e tudo mais. Mas a gente nem sabe o que acontece nos especiais, tá ligado? Nem tem muitas informações sobre o que acontece lá. Não são eventos importantes. Então, ele fica aí no Limbo Filler que não cheira nem fede. Eu até esqueci o ditado agora, cara. Aí a gente tem sinais que não canon também, que, por exemplo, aí tem 6 curtas do Rupa que saíram lá na época que ia lançar o filme do Rupa, o filme 18, se eu não me engano. Que eles basicamente eram só tipo experimentos que o Rupa fazia com Ash, era uma coisa meio abstrata assim, como se fossem, sei lá, curtas do Looney Tunes, tá ligado? Era uma coisa meio assim. E eles pareciam só especiais experimentais assim, tá ligado? Não parece que é uma coisa que aconteceu mesmo na história, até porque o Ash e todo mundo não conhecia o Rupa antes do começo do filme, e no final do filme eles já se despedem do Rupa e tudo mais, então onde que isso poderia ter acontecido? Teoricamente, nunca poderia ter acontecido, entendeu? Então é um sinal aí que o bagulho é não canon, mas como não tem confirmação explícita, a gente deixa por aí. E por fim, não canon claramente implícito ou confirmado, basicamente, por enquanto, os que eu tenho anotados aqui, são basicamente os filmes 20, 21 e 23, o 22 é, tipo, meio canon, eu acho, tecnicamente, já que é um remake do primeiro filme, mas algumas coisas são diferentes, então fica no limbo do filler talvez, sei lá. Enfim, essa é a sessão de canon em relação ao anime principal. E por fim, as outras 2 últimas sessões aqui dessa planilha que eu planejei é uma sessão de aberturas, encerramentos e quadros do anime, que no caso ele lista todas as aberturas japonesas e encerramentos também que o anime teve, as aberturas ocidentais também, quais episódios elas acabaram e quais episódios elas começaram, quais elas acabaram, quais episódios elas acabaram errado, porque tem algumas vezes que botaram a abertura errada em alguns episódios. Enfim, tem tudo isso daí. E também tem, no caso aí que eu falei, os quadros, né, que são os segmentos bônus do anime Pokémon que são, por exemplo, as brincadeiras de meio de episódio, quem é esse Pokémon, ou na versão japonesa tem a enciclopédia do Professor Carvalho, tem esse tipo de coisa, é uma coisa que, no caso, as aberturas, a maior parte das aberturas eu já acabei, se eu não me engano, tem mais que fazer os segmentos bônus agora aí, que eu já listei, só falta mesmo, tipo, botar os episódios certinhos e tudo mais, botar onde começa, onde acaba. E esse tipo de coisa não é uma coisa que vai levar muito tempo, acredito eu. E a última aba da planilha é para especiais que não são nem canon, nem semi-canon, e obviamente eles não são conectados com o anime de nenhuma forma, basicamente, com o universo do Ash, vamos dizer assim. Que são aí Pokémon Origins, Pokémon Generations, Pokémon Twilight Rings, os episódios de Mystery Dungeon, trailers animados de jogos, vídeos musicais animados, que no caso são... basicamente o Gotcha, né, que saiu um tempinho aí atrás, é o único até agora, pelo que eu sei. Enfim, esses daí são ainda coisas que são anime de Pokémon, tecnicamente, são animações de Pokémon feitas aí, mas que não tem conexão com o universo do Ash, mas que eu acho legal a gente ter listado aqui pra ter algumas informações também. Essa daqui é a seção que tá mais em rascunho ainda, até agora, no caso. É a que mais tem que ser trabalhada também. Mas a que mais tem que ser trabalhada, na verdade, a que mais a gente tem que prestar atenção mesmo, são os episódios principais, na minha opinião, que são a seção de eventos relevantes, e os especiais também. Isso daí pode ficar até pra depois, mas se alguém quiser começar a trabalhar lá, pode começar. A primeira aba, quando você abre a planilha, é um guia de uso que eu fiz, como eu já mencionei,
que ele te dá várias informações sobre tipo, o que é cada sessão que eu coloquei lá. Eu acho que tá incompleta aqui, talvez falte colocar uma coisa ou outra, mas eu especifico aqui o que eu quero dizer com cada coisa, basicamente para você não se perder quando você estiver fazendo. Eu coloquei aqui uma seção sobre os prefixos de cada episódio, que basicamente o que a Bulbapedia usa, e também os prefixos que eu inventei, por exemplo, para os episódios de Gold e Silver, que agora eu boto tipo GS001. Aí eu também botei o número das temporadas ocidentais aqui, da 1 a 23 no caso, para você não se perder, porque se eu não me engano nos episódios principais eu tirei os nomes das temporadas para ficar uma coisa mais compacta, mais reduzida, e aí pelo documento inteiro eu só me refiro a, por exemplo, a Liga Índigo, que é a temporada 1, eu me refiro como S01, né, Season 01, que é basicamente o código que a Bulbapedia se refere. Então eu fiz umas coisas para deixar as coisas mais compactas. Eu também botei aqui uma tabelinha para os status de episódios incomuns aqui, que é basicamente quanto mais escuro, mais grave é o status geral do episódio. Então, tipo, o preto é episódio nunca exibido, então 0 acesso a ele. Um pouco menos preto, o episódio foi exibido no Japão, mas foi banido lá e nunca foi exibido fora. E por aí vai. Enfim, esse é o Guia Anipoquêmico Supremo. Sim, eu passei o último mês fazendo planilha de Excel nas minhas férias. Então, eu espero que vocês gostem. O Guia Anipoquêmico Supremo, novamente, está linkado lá em pokeverso.com.br. Você pode acessar, tá tudo lá. Você já pode acessar, começar a contribuir se você quiser. Ou mesmo, talvez, só para descobrir onde é que Feriado Aladdin se encaixa na cronologia do anime, que talvez você não saiba até hoje. Eu não sabia até fazer essa lista. Se você acha que eu gastei tempo demais naquela planilha, você não faz ideia do que tá pra ver. O Projeto Omega é uma coisa que eu já falo no Twitter há muito tempo, e era pra mim uma coisa impossível a ser realizada por mim, por questões logísticas que vocês já vão entender. Mas eu finalmente consegui botar em prática o Projeto Omega, as legendas finais de Pokémon. Como assim legendas finais, que ó? Eu vou te explicar agora. Pra quem é das antigas, deve lembrar da saudosa Brutais fansub, ou Brutais, como algumas pessoas achavam que falavam, mas eu descobri pela palavra do dono direto que era Brutais. Então a Brutais fansub aí, saudosa fansub que legendou aí quase todos os episódios de Pokémon. Eles legendaram a saga clássica inteira até Johto e um pouco de geração avançada. Eles legendaram Diamond Pearl, Best Wishes completa, XY completa, e aí eles pararam aí no meio de Sun and Moon. Mas até aí eles legendaram praticamente todos os filmes, todos os especiais. Eles eram os caras pra legenda de Pokémon, sabe? Eu tive uma parceria zona com os caras, eu fazia vídeo sobre o anime na época bastante assim, eu sempre falava do site deles e tudo mais. E aí chegou neles alguma hora, e aí eles botaram meu nome nos créditos como agradecimento do filme do Rupa, se eu não me engano, de surpresa, assim, e eu fiquei super feliz. E aí depois a gente fez uma parceria, eles deixavam botar meus vídeos destacados lá no site dele. E a gente tinha uma relação muito legal, assim, eu gostava demais dos caras. Enfim, eles acabaram de ter uns problemas aí, uns anos atrás aí com o host do site, se eu não me engano, ou coisa do tipo. E eles pararam no meio de Sun and Moon, como eu já falei, mas eles também pararam no meio do projeto Haruka, que era o projeto de legendar os episódios de geração avançada. E tem uma coisa interessante que algumas pessoas não devem saber, mas se eles tivessem terminado de legendar os episódios de geração avançada, o Brasil teria se tornado o primeiro país a ter a saga original de Pokémon em japonês legendada completa. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Nem em inglês você encontra legenda para os episódios legendados de Pokémon. Em alguns lugares até, os episódios em japonês de Pokémon são tão raros, que algumas fansubs gringas aí no passado, no caso algumas fansubs americanas, chegavam a usar os episódios da Brutais com hard sub por cima, legenda colada na tela mesmo, eles não conseguiam tirar, eles tinham que legendar por cima, de tão raros que eram os episódios e tão difícil que era achar legenda para aqueles episódios. Até hoje, nenhum país tem legendas completas por alguma fansub da saga inteira de Pokémon.
só o Brasil. No caso, como eu já disse, não completas exatamente, né? Depois que a Brute Chies parou em Sunimon, felizmente teve outras fansubs aí do Brasil que continuaram o trabalho das sagas mais atuais aí. A Ryu fansub terminou de legendar... Eles começaram antes da Brute Chies parar, inclusive, se eu não me engano, mas a gente tem tudo legendado aí de Sun e Moon, Journeys eles estão legendando também, tem também o Aenianos, eles estão legendando tudo. Mas a geração avançada é um projeto que ninguém nunca pegou, porque é um bagulho de muito difícil acesso também, até onde eu tenho o meu conhecimento, pelo menos. Não existe geração avançada legendada nem em inglês e nem em espanhol. E esse é um dos principais motivos pra ninguém ter tentado fazer essas legendas aí ainda, porque até onde eu sei, pelo menos, tá? Posso estar falando bosta, mas até onde vai meu conhecimento, as fansubs de Pokémon no Brasil, a maioria, eles traduzem a partir do inglês ou do espanhol, e eles não fazem tradução direta do japonês, como a Brute Chies fazia, por isso que a Brute Chies conseguia legendar os episódios em japonês, que ninguém tem legendado no mundo, no caso. O Vico, que era o dono da Brute Chies, ele tinha estudado mesmo japonês, ele era super fera, e ele que traduzia os episódios, e era assim que a Brute Chies eles conseguiam legendar os episódios em japonês. Por que não teve fansub gringo legendando até hoje? Já que eles são a fonte primária, às vezes, das legendas. Também não sei, mas nunca teve. Enfim, eu já cheguei a falar disso no Twitter um tempo atrás aí, 1 ou 2 anos, se eu não me engano. Eu perguntei se alguém não tinha interesse em fazer esse projeto aí, mas ninguém se manifestou nem nada. E eu sempre pensei que, cara, se eu soubesse japonês, eu mesmo fazia esse negócio, tá ligado? Mas eu não sei, obviamente. E demora pra você aprender japonês e, obviamente, é uma coisa bem viável. E aí, de repente, finalzinho de 2019, apareceu uma luz no fim do túnel. Existem certos boxes de DVD aí da Malásia que, por algum motivo, eles têm os episódios originais de Pokémon em japonês com legenda em inglês. No caso, essa legenda aí, a veracidade dela é meio questionável aí, entendeu? Eu chequei essas legendas e elas não são exatamente perfeitas, assim, elas são legendas básicas, né, tipo de, sei lá, legenda que já vem com um DVD, por exemplo. É só uma legendinha branca ali, básica, que aparece das falas, não é nada trabalhado que nem o trabalho de uma fansub faz. E as legendas também, alguns termos eram adaptados, eles usavam os nomes ocidentais dos personagens de Pokémon. Algumas piadas eram adaptadas também, eles não tentavam, tipo, explicar a piada em japonês mesmo, eles adaptavam para o ocidente. Enfim, a legenda não era perfeita, tem alguns erros de ortografia também, algumas falas são faltando e tudo mais, mas no geral é uma legenda bem boazinha pelo que eu consegui avaliar, entendeu? De primeira eu olhei aquilo, eu falei, eu não sabia se daria para fazer um trabalho de fansub para botar em português e tal, que ficasse de qualidade realmente e que não ficasse uma coisa traduzida toda errada, entendeu? Eu não sei se ficaria um produto final legal que seria uma legenda de qualidade mesmo pra português. Mas eu falei, não custa tentar, né? E eu tentei. E é com muito orgulho aí que eu anuncio que o episódio 105 de Geração Avançada tá legendado aí pela primeira vez na história do Brasil, talvez no mundo, completinho, com qualidade, carinho, karaokê durante as músicas, tudo feito do jeito mais fiel possível que eu encontrei pra continuar trabalho incrível que a Brute Chies fez durante todo esse tempo. Além da legenda em inglês encontrada nos episódios em japonês que eu já mencionei, usando como base de pesquisa e referência episódios da Brute Chies, já legendados deles, a Bulbapedia, o Dogasus Backpack, o PocketMonsters.net, o Pokéane, dicionários online de japonês e os episódios dublados que a Pokémon disponibiliza, eu consegui traduzir esse episódio aí completão, inteirão, e eu consegui me convencer de que esse projeto finalmente pode sair do papel do melhor jeito possível, mesmo sem saber japonês. Obviamente eu quero dedicar esse projeto aí como uma homenagem à Brute Chies Fansub, então várias das decisões que eu tomei pra decidir como é que eu ia fazer a fansub desse episódio aí, eu tomei usando como base o trabalho que eles já fizeram. Então o próprio nome do projeto aí que eu usei é uma homenagem ao projeto Haruka da Brute Chies, que era o projeto que é o nome que eles deram pro projeto que eles legendaram a Geração Avançada até certo ponto aí. Eu chamei esse novo projeto de Projeto Ômega,
que no caso ômega é a última letra do alfabeto grego, simbolizando que são os episódios finais a serem legendados aí pra gente ter tudo. E obviamente tem uma referência aí a Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, já que é uma nova versão aí do Projeto Haruka. E eu também incluí o nome da Mei aí no meio aí pra fazer referência ao Projeto Haruka original da Bruchais, então ficou esse nome aí, Projeto Omega. E se vocês assistirem, obviamente vocês vão reparar que eu usei como base o estilo da Bruchais pra tudo, porque eu gostava muito de como eles faziam os episódios. Eu acho que é legal a gente tentar manter o padrão que eles faziam, principalmente porque é uma homenagem a eles. Então vocês vão reparar que eu claramente usei os episódios deles como base para, por exemplo, decidir quais termos eu traduzo para inglês, quais ficam em português, quais é só romanização do que é em japonês, qual é o estilo de cada fonte para cada coisa. A cor de cada fonte, enfim, eu fiz uma pesquisa completa nos episódios antigos deles aí pra saber o guia de o que eles usam pra fazer cada coisa. Eu usei tudo aquilo como base e eu tentei replicar da melhor maneira possível e imaginar como eles fariam esses novos episódios aí que estão faltando no caso. Uma coincidência foi que todas as músicas do episódio eu consegui usar traduções e adaptações que eles já tinham feito, porque, por coincidência, a abertura, esse episódio 105, ele tem uma abertura nova no anime, no caso, que é o Pokémon Symphonic Medley. Ela é diferente já do episódio 104, que foi o último que a Bruchais legendou. Mas por coincidência, essa abertura é só um remix de aberturas antigas. Então as duas letras usadas na abertura são aberturas que a Bruchais já traduziu. Então usei o que eles já traduziram como base. Tem karaokê no meio do episódio também, que a Bruchais já legendou no passado. E o encerramento é o mesmo do episódio 104, então eu consegui reusar isso daí. Então, as músicas até agora, tudo que eu usei das músicas, acho que 99% teve tipo uma coisa ou outra que eu tive que procurar que não estava legendado por eles ainda, mas a maioria deles eu usei, a maioria das músicas é tudo tradução da Bruchais mesmo. Enfim, esse primeiro episódio aqui eu fiz sozinho porque eu queria fazer surpresa, mas obviamente foi um trabalho do caramba. Vocês não tem noção do quão difícil é legendar um episódio de Pokémon, dá um trabalho do caramba. Eu acho que agora que pelo menos já tem as legendas das músicas e da abertura, do encerramento, talvez vá um pouco mais rápido, mas obviamente não é uma coisa que eu consigo fazer sozinho. Eu vou precisar da ajuda de alguém aí. Quem tiver interesse em contribuir para esse projeto, estou aceitando propostas. Foi a minha primeira vez fazendo fansub de qualquer coisa na vida, eu tinha experiência zero, então eu tive que aprender quais programas usar, como editar cada fonte em cada momento, como criar estilos diferentes de fonte, como fazer karaokê. Mano, deu um trabalho do caramba. Eu acho que demorou uma semana, eu acho, pra terminar o episódio completo. Enfim, o episódio 105 de Geração Avançada já tá disponível aí, legendado, se você quiser ver. O jeito que eu fiz ainda não é exatamente o da Bruchais, que é hard sub, que eles têm as legendas coladas no vídeo mesmo, você não precisa ativar e desativar. O jeito que eu fiz precisa fazer isso daí ainda, porque eu não consegui fazer hard sub em um MacBook. Eu procurei 1000 jeitos diferentes de fazer. Eu não consegui direito. Os únicos hard subs que eu conseguiram ficaram sem os estilos que eu queria para as legendas. Então alguém vai ter que me ajudar com isso daí alguma hora. Os karaokês não são super profissionais ainda também. Eu consegui deixar eles a fonte bonitinha e pelo menos as sílabas assim eu consegui decorar, mas eu não sei ainda decorar, fazer super efeitos para os karaokês, então por favor me perdoem nessa parte aí. E algumas das fontes que eu usei para as legendas também não são nativas do computador, então talvez você tenha que instalar essas fontes no seu computador. Eu fiz uma lista lá na pasta do Projeto Omega, que vai estar lá no pokeverso.com.br, uma lista das fontes que você precisa para assistir, para aparecer as legendas tudo certinho, então eu vou deixar lá. Mas eu acho que é isso, cara. Agora faltam exatamente 82 episódios para o Brasil se tornar o primeiro país a ter a saga de Pokémon inteira legendada. Se você quiser contribuir para esse projeto, entra no Discord do Pokéverso. O link tá em pokeverso.com.br.
E por último, eu apresento a vocês o Memory Link, que vai ser aí uma carta de amor à comunidade de Pokémon, basicamente. Eu, obviamente, baseei o nome na funcionalidade aí de Black and White 2, né, que tinha um Memory Link lá, que dava pra você batalhar com a galera antiga e tal, mas eu peguei mais pelo nome mesmo, porque é ligação de memórias, que é basicamente um resumo do que esse projeto é. O Memory Link é basicamente uma linha do tempo que eu quero criar, registrando a presença da franquia e a evolução da comunidade Pokémon no Brasil, principalmente. Então eu quero falar da chegada da franquia no Brasil, com anime, os jogos no Brasil também, as revistas de Pokémon que já foram lançadas, campanhas de marketing local que a gente teve, eventos de Pokémon organizados no Brasil, e aí o crescimento das comunidades na internet também, contando um pouco sobre o surgimento de sites e pessoas importantes nessa história, tipo a Pokémon Mythology, a Pokémil, a Bruchais, o Camaleão, o Lupo lá no começo do YouTube de Pokémon. E os mais recentes também aí, todos contribuíram de jeitos incríveis aí para o que a comunidade é hoje e também para a presença de Pokémon na internet brasileira. Então eu acho que seria legal a gente ter essa central de memórias para dar para ficar registrado a história de como a comunidade de Pokémon evoluiu ao longo do tempo aí, ao longo das décadas, né? Já vai ser, tipo, a gente tá começando a terceira década de Pokémon, ou sei lá o que. Eu ainda não sei o que isso vai ser, tipo, física, materialisticamente, se vai ser, tipo, uma página, ou se vai ser uma imagem bem grande, ou uma série de podcasts, ou um podcast só, ou um vídeo documentário que a gente vai fazer mais pra frente, eu não sei ainda. O que eu sei é que pra esse projeto aqui nascer, a gente precisa coletar as informações primeiro, né? Obviamente, a gente precisa coletar várias memórias para conseguir começar a formar essa linha do tempo aí. Então, se você tem aí alguma lembrança sobre o crescimento do cenário de Pokémon no Brasil, se você participou de algum site, de alguma comunidade, de algum evento, ou de repente lembra de alguma coisa de Pokémon que era super popular na sua época, que você acha que as pessoas vão lembrar também, ou qualquer coisa, qualquer tipo de coisa assim que você lembre e você quiser contribuir para esse projeto, você pode acessar o formulário que está em pokeverso.com.br, vai estar lá Memory Link, aí entre parênteses formulário, se eu não me engano, que aí você pode mandar a sua memória pra gente começar a coletar essas diferentes memórias aí que a galera vai ter e começar a formar essa linha do tempo aí. No site do Pokéverso você também encontra um link para planilha com as respostas que as pessoas já enviaram nesse formulário aí, e você pode ver, e inclusive você pode comentar nas memórias delas. Então se você de repente está lendo lá, você lembrou de alguma coisa relacionada àquilo ali, se quiser dar uma comentada, você pode clicar com o botão direito e clicar comentar ali para fazer o comentário, e se for uma coisa muito comprida, você só manda uma resposta nova no formulário, que vai ser melhor do que ficar tendo vários parágrafos como respostas a parágrafos já existentes lá. Mas é isso daí, então você pode acessar o formulário aí para mandar memórias novas, e você pode acessar a planilha também para ver memórias já enviadas. Os dois aí estão linkados no site do Pokéverso. E bom, esses são os 4 projetos aí que eu quero apresentar hoje aí para a introdução dessa nova fase do Pokéverso. Eu tenho uma ou duas outras ideias aí no papel também, mas vamos com calma, né? Por enquanto, vamos ficar com isso daí, beleza? Então agora eu vou tentar dar um tour geral aqui pra vocês do Discord do Pokéverso, e eu vou tentar explicar mais algumas coisas também para que o Pokéverso vai servir, beleza? Primeiramente aqui, já de começo, a gente tem a página de bem-vindo, né? Que é onde você basicamente vai escolher o seu cargo. Então eu criei 5 cargos diferentes aí, eu acho que tá bom. E eu acho que também é quase a quantidade máxima que esse bot aí deixa eu criar. E eu sou super inexperiente com o servidor de Discord, tá? Então eu criei nos básicos aqui, depois vocês vão ter que me ajudar a melhorar ele. Mas tem aí, eu botei audiovisualeiro, que é pra galera que for youtuber, streamer, podcaster, remixer. Tudo que você criar de ou vídeo ou áudio, você pode pegar aí audiovisualeiro, no caso. E aí depois tem arteiro, que é para ilustradores, designers, mais criadores dessas artes mais focadas no visual mesmo. Pagineiro, se você for parte aí de um site de notícia, de uma fanpage, ou qualquer outro tipo de coisa mais escrita, assim, de Pokémon, você pode pegar isso daí. Pokénauta, você pode pegar aí se você for um membro que entra no servidor com intenções de contribuir para algum dos projetos aí que eu expliquei para vocês agora. Se você não tiver certeza ainda, você pode pegar treinador, que é só para membros gerais, só procurando trocar ideia mesmo. Ou se você realmente só quiser trocar uma ideia, você pega
treinador. Aí no caso, depois que você clicar em um desses daqui, você vai ganhar acesso ao resto dos canais ali. Então, por exemplo, aí você vai ter que ir aqui em regras, que eu peço pra vocês. Aí vocês leem aí, não é nada. Eu não botei quase nada ainda, por quê? Porque eu sou inexperiente ainda, eu não sei o que pode dar bosta, o que pode não dar. O que a galera acaba fazendo geralmente, aí você tem que botar uma regra nova, enfim, a gente vai construir isso daí ao longo do tempo, mas aqui eu só botei coisas básicas primeiro, então mantenha discussões não relacionadas ao Pokémon em Off Topic, que é um canal separadinho ali, sem divulgações fora dos canais feitos para divulgação, no caso, no hobby dos criadores, sem conteúdo NSFW, talvez eu tenha que explicar entre parênteses aí o que isso daí é depois para pessoas que não sabem. Sem imagens leaks dos jogos, alguns servidores de Discord andam tendo problemas com isso, quando leaka imagem de jogo e tal, e não é pra isso acontecer, obviamente, e a galera divulga, tão indo atrás, então eu acho melhor a gente se manter longe disso daí. Então, por enquanto, isso daí, depois a gente adiciona mais coisa. Anúncios vai ser para anúncios gerais, que for fazer no servidor, se tiver que fazer alguma coisa. Mural de eventos for pra quando... e eu vou aproveitar já pra explicar uma das funções novas do Pokéverso, que é promover eventos pra comunidade Pokémon. Não só eventos que o Pokéverso em si vai organizar, que talvez aconteça alguma coisa aí, não sei, mas também eventos que a galera organiza mesmo. Por exemplo, esse ano passado aí, agora final de ano, teve a Calpani Poke, que a Casa do Carvalho organizou, foi muito legal. A jornada solidária do Liganger também acho super legal, acho legal divulgar isso daí pra galera. O mês especial do aniversário de 10 anos de Unova que o Pokémon Center organizou. Todas essas coisas que são legais pra comunidade, assim, eu acho legal divulgar pra todo mundo saber. Aí depois, obviamente, que tem alguns chats gerais, só pra mais jogar conversa fora mesmo. Aqui tem um canal geral pra conversar geral sobre Pokémon, um pra conversar mais sobre o anime, outro pra jogos, outro pra você botar spoilers do que você quiser, pelo menos no começo, assim, depois de, sei lá, duas semanas depois que sair um episódio novo ou um jogo novo, eu acho legal a gente botar tudo em um canal separado pra ninguém pegar spoiler, ou depois a gente arruma outro sistema, não sei, vamos ver como vai ser daí. Lembrando, tudo isso daqui é temporário, isso daqui é tudo só o começo, entendeu? Não tá tudo 100% pronto ainda. Como eu já disse, o Pokéverso vai ser um projeto colaborativo. Então, aos poucos, a gente vai mudando aí o que precisar, beleza? Eu coloquei um canal aqui para Friend Codes do Switch também, para quem quiser colocar, e o canal Off Topic. E aí tem um canal aqui pra... Eu acho que eu tenho que liberar para público, inclusive, depois. Que é para comando de bot aqui, tem alguns bots que eu botei. O que a galera, a maioria das pessoas vão usar mesmo, provavelmente vai ser a MC Miloeta e o Rotom Boy, que é mais pra... Esse daqui é pra músicas e esse daqui é pra alguns joguinhos e tal. Então, por enquanto vai ser isso de bot, se eu não me engano. Depois talvez eu adicione aquele bot que é pra você capturar Pokémon, que eu acho legal também. Um Pokégear Master pra galera querer conversar, provavelmente eu vou ter que adicionar mais canais de áudios depois, mas por enquanto tá aí. Um Pokégear pra tripulação, que tripulação no caso é como eu chamei os outros membros que vão me ajudar no Pokéverse, que eu ainda não sei quem são, vamos ver aí. Que no caso vão administrar outros projetos aí comigo, vão ajudar a administrar as redes sociais do Pokéverso. Enfim, essa é a galera aí. Aí depois a gente tem o Hub dos Criadores ali embaixo, que aí a gente tem um canal para audiovisualeiros conversarem, que eu já expliquei quem são, né? YouTubers, podcasters, streamers e tudo mais. Aí, no caso, sempre depois da categoria do cargo, a gente tem o canal de divulgação, que é onde você pode divulgar seus vídeos, suas lives, seus podcasts, seus projetos. Sempre depois do cargo aqui, se vocês estão vendo, tem um canalzinho com o íconezinho de som, que é onde você pode divulgar o que você quiser, beleza? E esse canal daí é só pra isso, então tentem não postar coisas nesses canais principais de chat, né? Audiovisualeiros, arteiros e pagineiros. Postem mais nos canais separados mesmo pra isso daí, beleza? Então, já expliquei o resto aí. Arteiros é pra galera artista conversar, pagineiro pra galera que... donas de páginas, fanpages, canais de notícia e tudo mais. Conversem tudo aí. Depois eu criei algumas categorias e canais aí pros projetos do Pokéverso mesmo, né? Que são, no caso aí, o Memory Drive, o Guiane Pokémon Supremo, o Projeto Ômega e o Memory Link. Eu criei vários chats separados, cada um tem uma função.
Cada introdução deles explica basicamente o que é o projeto. Eu ainda não escrevi direitinho, mas quando vocês verem, provavelmente já vai estar prontinho. O chat para conversas gerais. Aí aqui no Memory Drive, especificamente, eu criei 3 chats diferentes, dependendo do que vocês estiverem caçando. Vocês podem discutir isso daí. MD, o canal de updates, é para quando alguma coisa for adicionada ao Drive, a gente coloca aí pra galera saber. E aqui o Guia no Pokémon Supremo introdução também, chat pra conversar, updates, mesma coisa. O projeto Ômega, aqui provavelmente vai ter que ter mais alguns chats depois, eu ainda não sei direito como é que a gente vai fazer, mas vai precisar de um esforço colaborativo gigante, porque tem legenda pra sincronizar, tem tradução, tem karaokê pra fazer, às vezes, de vez em quando. Então vai ser a gente vai vendo ao longo do tempo, mas a estrutura básica já tá aí, beleza? E também o Memory Link aí, introdução e chat também. O Memory Link não tem muita coisa pra fazer agora, então por enquanto vai ser isso daí. E por último aqui, a gente tem uma categoria pra últimas notícias, que é uma categoria que eu criei pra vocês receberem notícias automáticas de vários sites de notícia Pokémon aí, que eu separei pra vocês. Aqui no topo, obviamente, eu dei prioridade pra galera brasileira, então aqui vocês encontram a Pokémon Mythology, Blast News, New Center, Pokémon em A Casa do Carvalho, todos estão aqui em ordem de criação, se eu não me engano eu coloquei. Eu programei alguns robôs automáticos para postarem aí sempre que eles postarem. Os robôs não são perfeitos, obviamente. Os robôs têm um delayzinho e eles têm um fator meio aleatório. Às vezes eles decidem postar, às vezes não, às vezes dão uma demoradinha. Enfim, eles são meio aleatórios. Alguns eu programei para postar de acordo com o feed RSS e outros eu programei de acordo com o que esses portais tweetarem, no caso. Uma porque o robô de RSS é limitado e outra porque o Twitch era a única opção de alguns, como o Cerebi aqui. Eu coloquei 3 portais gringos aqui para postar, o que eu considero pelo menos os principais, que é o Cerebi, o PokéJungle e o Centro Pokémon. O Cerebi, no caso, Joe Cerebi, provavelmente o cara mais rápido da internet Pokémon. Não sei, eu acho que esse cara não dorme nunca postando notícia, porque toda vez que alguma coisa é publicada, ele tá lá pra postar na hora. Eu não sei nem se ele tem ajudante, tá ligado? Não sei, mas esse cara é impressionante. O PokéJungle aí também é um dos principais sites com criador americano aí no caso, né? O PokéJungle, ele posta vários rumores, ele é geralmente um dos primeiros a postar rumores, que é uma coisa que o Cerebi não cobre muito aí, então eu acho interessante a gente incluir. E o Centro Pokémon também sempre tem várias coisas que saem lá primeiro. Então acho interessante a gente ter notícias deles publicadas aí também. E aí também uma sessão de breaking para caso alguma coisa urgente acontecer aí, alguém quiser postar aí, pra galera ficar sabendo, pode postar. Mas, no mais, eu acho que é isso daí mesmo. Esse é o servidor do Pokéverso. E acho que é isso daí por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos projetos que eu introduzi pro Pokéverso. Espero que vocês gostem, curtam aí essa versão renovada do Pokéverso que eu pensei em mente, especialmente os criadores de conteúdo Pokémon, como a gente pode facilitar as coisas para todo mundo, reunir mais a galera, que é uma coisa que eu adoro fazer, sempre gostei, como que a gente pode acrescentar coisas para a comunidade aí. Espero que vocês aproveitem tudo aí que eu tô colocando aí na mão de vocês, e vamos que vamos, Pokéverso está de volta. Falou!